Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Nós vamos dar hoje continuidade ao estudo da última quarta, mediunidade com responsabilidade, e vamos aqui trabalhar alguns itens, no total 7, com assuntos relacionados à mediunidade e às dimensões espirituais, tá certo? Vamos então, como de hábito, fazer a nossa prece, e em seguida a nossa prece, nós vamos para o nosso estudo. Fechando os nossos olhos, de preferência, vamos nos conectando com a espiritualidade amiga, vamos buscando a sintonia, e com isso vamos nos deixando envolver pela vibração da casa, pela energia emanada deste núcleo de amor, deste núcleo de trabalho. Particularmente nesse mês de agosto, onde estamos comemorando os 84 anos de existência da nossa instituição. Temos ainda mais energia, ainda mais vibração, ainda mais coisas boas para nos orgulharmos e agradecermos por estarmos aqui, por fazermos parte da história do Caminho de Damasco, que teve início há 84 anos atrás. Ficamos imaginando que desde a sua fundação, 1940, quantos trabalhadores, quantos servidores, quantos médiuns, quantos passistas, quantos evangelizadores já passaram por aqui. A maioria deles, obviamente, hoje, habitando o mundo dos espíritos. E desta vez, nesta fase, neste período, é a nossa vez de dar a nossa contribuição. Até que o tempo passe e, quem sabe, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as crianças da evangelização, futuramente continuem esse trabalho. Porque, afinal de contas, todos nós vamos passar. Fica a casa, fica o trabalho, fica a instituição, fica aquilo que nós realizamos. Quando, por exemplo, recordamos com saudade, e muita saudade, da figura de Chico Xavier, recordando o seu trabalho dinâmico, as multidões que iam a Uberaba para vê-lo, e sentimos esta saudade, mas ao mesmo tempo somos consolados pelas suas obras, particularmente as suas obras literárias, que ele nos deixou como herança, para que pudéssemos usufruir e matar a nossa saudade, aproveitando de todo o trabalho que ele deixou na parceria com os espíritos. Que possamos fazer a diferença onde estamos, como estamos e pelo período que estivermos. Porque daqui 10, 20, 30, 50 anos, não mais estaremos aqui. Nenhum de nós. Mas a casa estará. A instituição estará. E teremos orgulho de dizer a nós mesmos que fizemos parte desta história, que contribuímos de alguma forma para que esta casa prosseguisse na sua missão de semear a caridade e o amor, de socorrer, de ser um hospital e uma escola em favor daqueles que precisam, no corpo ou fora dele. Por fim, que Jesus nos abençoe. Muito bem. A nossa primeira frase aqui de reflexão,
é a seguinte: em relação ao fenômeno mediúnico, há várias possibilidades. Ponto. Nós não estamos aqui, a frase não se refere ao exercício da mediunidade em si, porque a mediunidade, e nós já estudamos isso aqui, ela é, digamos assim, amoral. Ou seja, o fato de uma pessoa possuir a mediunidade, ter o dom mediúnico, como alguns preferem dizer, nada tem a ver com a sua evolução, com a sua condição moral. Há pessoas que têm mediunidade e que fazem um grande serviço na seara espírita. Há outras pessoas que, uma vez detectada a sua mediunidade, passam a cobrar para usufruir de dividendos que cobra para exercer a sua mediunidade. E aí, então, nós temos o fator moral no exercício da mediunidade. E, claro, o que nós aprendemos com Allan Kardec, que também não é uma novidade, apenas para ressaltar, toda mediunidade em que há uma cobrança, a gente fica na dúvida quais são os espíritos que ali estão auxiliando, uma vez que, sendo a mediunidade gratuita, passamos a não ter nenhuma segurança sobre quais espíritos estão acompanhando aquele médium. Mas em se tratando do fenômeno, do processo em si, existem várias possibilidades. Eu vou dar 2 exemplos. Eu sempre gosto de dar exemplos que acontecem conosco, porque eu acho que fica mais claro para a gente entender no nosso entendimento. Claro, aqueles exemplos que eu posso usar, aqueles exemplos que não há nenhuma limitação para que eu cite. Sexta-feira passada, nós fizemos a palestra e foi uma palestra um pouco diferente, porque nós fizemos a prece, sentimos o envolvimento da espiritualidade, nós não acendemos a luz e a gente foi no fluxo do pensamento. Foi uma palestra muito gostosa, falando de livre-arbítrio ou empréstimo divino, estabelecendo o que é uma coisa, o que é outra. Quando somos curados de algo, o que prevalece? O que pode nos levar à cura? Méritos, extinção do karma, empréstimo divino, assim por diante. E quando acabamos, logo alguém perguntou assim: nossa, quem era o espírito que estava conduzindo? Que palestra bonita. E eu fico muito pé da vida com isso. Porque quando a pessoa faz essa pergunta, ela está dizendo assim: se for algo bom, não é você, é os espíritos. Né? O que não é verdade, fazendo a minha defesa. E assim, eu posso dizer que na sexta-feira, nós tivemos, digamos assim, um processo híbrido. Por quê? Porque muitas coisas que eu falei, eu havia preparado, eu havia estudado, e eu estava ali falando de um conteúdo que eu guardava, porque eu havia preparado aquele tema. E vez ou outra, o espírito adentrava, pontuava alguma coisa e se afastava. Por isso que eu estou brincando usando essa palavra, híbrido. Então, digamos assim, foi uma palestra feita a 2, ou talvez a 3, né? Porque vez ou outra entrava a frequência do espírito e realmente era o espírito que falava. Em alguns momentos o espírito se afastava, aí eu continuava no conteúdo que eu tinha preparado e a palestra foi toda assim. Bom, isso é uma possibilidade. E uma possibilidade muito comum que nós não percebemos. Esse tipo de coisa, esse exemplo que eu estou dando, acontece o tempo todo. Quando a evangelizadora está evangelizando, quando o pessoal está fazendo comentário aqui de domingo de manhã, o público que está acompanhando, quando nós estamos mesmo fazendo uma palestra aqui de sexta-feira, porque é a mediunidade intuitiva. A mediunidade do futuro será a mediunidade intuitiva. Aquela mediunidade em que não há uma ostensividade, ou seja, o espírito não toma conta do médium e não conduz sozinho. Ele vai intuindo,
ele vai mesclando, ele vai inspirando e também vai deixando o médium que está ali falando conduzir todo o processo, que também pode acontecer fora da casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, no evangelho do lar, por exemplo, onde nós fazemos, geralmente uma vez por semana, muito possivelmente ali, inspirados pelo evangelho, um ou outro espírito pode compartilhar conosco todo o processo, intuir, inspirar, em alguns momentos até assumir a condução do assunto, para que em seguida ele se afaste e quem está ali continue falando, e às vezes nem o médium, nem a pessoa percebe. Então, este fato é um fato corriqueiro, que acontece conosco e muitas vezes nós não percebemos, porque ele é tão sutil e é uma forma de acontecer, uma possibilidade. Outro exemplo, um dos domingos, não o domingo passado, o outro domingo, José de Moraes nos trouxe uma mensagem na live, não no nosso estudo. Trouxe uma mensagem na live. E é interessante, e eu fiquei prestando atenção nisso, porque geralmente, quando José de Moraes fala, quando ele incorpora, naturalmente, pelas características dele, o timbre de voz geralmente muda bastante. Porque, embora José de Moraes hoje esteja remoçado, digamos assim, no mundo espiritual, o timbre de voz dele é muito característico, um timbre de voz mais envelhecido, né? Que a gente percebe claramente que se trata de um espírito. E para quem já conhece a comunicação dele, percebemos logo tratar-se de José de Moraes. O que não aconteceu na live. Praticamente o tom de voz, o timbre de voz continuou o mesmo que eu tenho, com alguma alteração, mas muito pouco, e a mensagem foi assim. Por quê? Porque ele não estava necessariamente incorporado. Naquela hora que ele estava falando, ele estava distante de mim, nas minhas costas, pelo menos a uns 3 metros, falando para o público de desencarnados. Havia um público dos espíritos que não estavam na tarefa de socorro naquele momento, no salão, e ele estava falando a eles e canalizando a fala para o instrumento mediúnico. Então, ele não estava numa incorporação profunda, ele não estava, digamos assim, de fato incorporado. E então, nós, naquele momento, canalizamos a mensagem. Canalizar a mensagem é um termo mais específico que a gente usa quando o espírito não está numa incorporação total. Então ele estava mais distante, falando ao mesmo tempo para 2 públicos. E aí, como nós então apenas canalizamos a mensagem, não houve mudança no timbre de voz, porque ele não estava profundamente incorporado. Ok? Como acontece às vezes, o Dr. Klaus fala sem que as pessoas percebam que é ele. Porque se ele emite um pensamento que o médium capta e repassa a pessoa sem que ele esteja incorporado, não muda o timbre de voz. O que não acontece, e aí é totalmente diferente, quando o Klaus está fazendo as cirurgias espirituais. Porque aí ele precisa estar totalmente incorporado. A conexão com o médium precisa ser profunda, porque ele está num processo de orientação, de tratamento, de procedimento cirúrgico, ele está vendo várias coisas ao mesmo tempo, então aí não tem nada intuitivo, aí é um processo profundo de incorporação. Como também nós temos outras possibilidades, como uma comunicação à distância. Antes de nós termos esta informação, alguém poderia dizer assim, eu sou médium vidente, e eu vi lá determinado médium dando passividade, e não havia espírito nenhum perto dele. Foi um fenômeno anímico, ou o médium estava mistificando, o que não é verdade. Porque se nós aprendemos que mediunidade é sintonia, é pensamento a pensamento, o espírito não precisa estar necessariamente no ambiente para que o médium possa captar o seu pensamento e reproduzir. Então, às vezes, o espírito pode
da dimensão espiritual onde ele está, canalizar o pensamento. Ou ainda, mesmo o médium dando passividade a um espírito que está próximo, o espírito que está próximo pode dar passividade a um outro espírito que está mais distante, e aí, nesse caso, o espírito está sendo o médium de outro espírito e usando o médium encarnado. Vamos parar aqui, existem outras possibilidades. Isso é para mostrar que no fenômeno mediúnico há muitas possibilidades que podem ser utilizadas no processo, que os espíritos podem utilizar. Nada de admirável nesse sentido. A espiritualidade, ela tem esses recursos. Não vamos nos esquecer que os obsessores também podem usar esses recursos. Como um obsessor, sem entrar no centro, faz a pessoa dormir, para que ela não aprenda. Porque a conexão mental está tão profunda que do lado de fora ele consegue manipular a pessoa aqui dentro. E aí não é uma falha na proteção do centro, é a conexão dos dois. E aí, se a pessoa que está aqui dentro consegue reagir, consegue, não, peraí, deixa eu prestar atenção na palestra, e consegue deixar se envolver pelo assunto, aí ela consegue cortar, aí ela corta a ligação. E aí o espírito fica vendo navios. Mas isso também pode acontecer. Então, todos esses mecanismos, também os espíritos inferiores podem utilizar e criar muitos problemas na nossa vida, certo? Tem muita coisa na nossa vida particular, pessoal, que nós damos o nome de ataque espiritual e nada mais é do que a nossa inabilidade para lidar com o nosso sombrio. É muito comum fazermos isso. Até as próprias religiões fizeram isso, criando um problema sério. Quando a gente estuda algumas religiões, até mesmo o cristianismo, por conta do entendimento de alguns cristãos, sempre foi assim: o bem ou o mal. Você está com Deus ou com o demônio. O certo ou o errado. A luz ou a sombra. E se você errar, vá se confessar. É pecado. Vá pagar uma penitência. E aí, então, nós acabamos tomando o erro como uma coisa horrível. Uma coisa que não poderia acontecer. E à medida que ia acontecendo, a gente ia se sentindo culpado. Como se nós fôssemos pessoas horrorosas. Aí, o grande sábio Paulo de Tarso se antecipou a Jung. Um monte de coisa que Jung falou, escreveu, sobre o lado sombrio, o lado luminoso, aquilo que nós já aprendemos, ninguém é só luz, ninguém é só sombra, precisamos enfrentar a nossa sombra, etc, etc. Paulo de Tarso, há 2000 anos, falou isso, quando ele disse assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele estava falando do quê? Do nosso lado sombrio e do nosso lado luminoso. Eu tenho consciência do bem, quero buscar o bem, mas em mim ainda existe um sombrio que me dificulta essa caminhada. Olha só, como que Paulo estava à frente do seu tempo. E como a gente tem essa inabilidade, e eu comentava isso com uma pessoa hoje, a gente erra feio, porque gastar energia para evitar a sombra é muito mais desgastante do que enfrentar. Enquanto você fica gastando energia para não tocar naquele assunto, para não olhar para você, para camuflar, para usar mecanismo de defesa e tudo mais, se você enfrentasse, você gastava menos energia e já resolvia logo. E aí a gente gasta mais energia evitando tomar contato. E aí então, só para arredondar a questão, é onde a gente passa a culpar os obsessores, que existem, que podem complicar a nossa vida, não vamos ser ingênuos de achar que não, podem, e podem muito, mas aqui, o nosso mundo interior, que é o grande problema e que a gente tem que cuidar, certo? Número 2, para cada trabalho no mundo espiritual, há espíritos com conhecimentos e habilidades específicas, e a gente não para pensar nisso, habilidades específicas. Chico Xavier tinha o hábito de ir no cemitério. Ele ia muito no cemitério orar. E um dia ele encontrou lá um espírito
alcoolizado, vestido de preto, capa preta, um chapéu preto, que se jogava dentro da cova, onde estavam os mortos, tirava os espíritos e mandava eles embora. E quando o Chico chegou, o espírito disse assim a ele: ó, meu serviço aqui é difícil. É tanto cheiro de carne apodrecendo que se eu não tomar umas, eu não aguento. Porque o povo não quer sair do corpo e eu tenho que ir lá tirar, né? E aí a gente tinha uma desencarnação, digamos assim, forçada. Eram aqueles casos que o espírito ficava, e ainda fica, né, em alguns casos, ligado ao corpo, e a função do espírito era entrar lá dentro, arrancar o espírito do corpo e fazer ele sair dali. E aí ele tomava umas cachaças para ajudar, para aguentar o cheiro, o odor desagradável. Aí você tem um espírito que faz isso. Ao mesmo tempo, você tem espíritos ligados diretamente a Jesus, que têm a função de separar, de catalogar para onde vão os espíritos que serão degradados da terra. Equipes de espíritos, e aí a gente fica pensando na evolução desses espíritos. Espíritos que estão morando, digamos assim, na Lua, e na Lua estão fazendo esse trabalho de separação. Ó, este grupo vai para este planeta. As características, porque o degredo, ele não está acontecendo para o único planeta. Nós temos um planeta principal, né? Onde vão a maior parte dos espíritos, mas não todos para o mesmo planeta. Então, esses espíritos, e aí a gente tem uma dimensão da evolução desses espíritos, estão catalogando, separando os grupos de espírito de acordo com as suas falhas, de acordo com os seus erros, para este mundo, para aquele outro mundo. Deu para notar a diferença? Ambos os espíritos, nesses dois exemplos que eu dei, podem ser chamados de guardiões, de servidores do bem. Só que um faz um trabalho lá no cemitério para arrancar morto do túmulo e o outro está trabalhando lá na Lua para separar entidades para onde elas vão com o degredo. E aí, nesse meio, existem espíritos que têm habilidades específicas para fazer isto, para fazer aquilo outro, assim por diante. Mesmo nas nossas tarefas do dia a dia, acontece a mesma coisa. É evidente que os espíritos têm habilidades específicas de acordo com a evolução que encontraram, que conseguiram e onde eles chegaram. Vamos imaginar, por exemplo, que não precisa ser necessariamente Dr. Klaus, mas se nós formos fazer uma cirurgia e, evidentemente, vamos fazer uma prece, lógico, né, para que alguém nos ajude, e imaginemos nós que não vai um dentista. Imaginemos nós que vai um médico, né? Agora, se você vai no consultório dentário fazer um implante de dente, que a Liana e o esposo vai discordar de mim, é claro, mas que eu digo que é horrível, né? Eles vão dizer que não é, que é tranquilo, que não dói. Não, e doer não dói mesmo, é verdade, isso não dói mesmo, né? Mas, para quem tem, assim, pânico de dentista, não é? Você sentir a furadeira furando seu osso, né? Como se você estivesse furando uma madeira, não é algo muito gostoso de se ouvir, convenhamos, não é? E se você está na cadeira do dentista, né? Eu me lembro de uma história que um amigo contou sobre dentista. A pessoa foi no dentista, essa história é velha, eu lembrei dela agora. E o dentista disse assim, o processo aqui vai ser difícil. Um processo difícil, eu vou tentar, e a gente vai tentar, só que assim, se a gente não conseguir fazer o processo até o fim, está todo perdido o trabalho. Você vai ter que voltar amanhã, nós vamos ter que começar do zero. Ok? Ok. E o dentista foi, estava difícil. E o cara ali orando, e o dentista foi. Aí a pessoa estava lá no dentista, ela sentiu assim que o dentista deu aquela respirada, tipo assim, vou desistir. O dentista fez assim. Aí ele orou com mais fervor, disse, ai meu Deus, ele vai desistir, né? Aí o dentista de novo respirou, e foi, e conseguiu terminar. Fez o procedimento, conseguiu, acabou. Aí quando terminou tudo, a pessoa curiosa, para ver que os espíritos têm várias formas de nos ajudar. Porque a pessoa que estava na cadeira do dentista era médium vidente.
E quando ele orou com mais fervor, ele viu um espírito se aproximando do dentista. E logo imaginou que era um dentista desencarnado, não é? Falou, ele vai ali usar a mediunidade do cara e vai. Mas não, diz que ele viu. O espírito chegou no ouvido do dentista, fez assim, cochichou e saiu. O dentista respirou de novo e terminou o serviço. Ele ficou encafifado com aquilo. Então, quando terminou, conseguiu terminar, aí a pessoa disse, ô doutor, o senhor desculpa uma curiosidade, o senhor pensou em desistir? Ah, eu pensei, teve um momento que eu quase desisti. E o senhor não desistiu por quê? Esse rapaz, não sei, eu estava para desistir, veio uma voz e falou assim, você não é homem não? Aí eu... Né? Quer dizer, aí a gente pensava que um dentista desencarnado ia auxiliar, o espírito foi lá e resolveu da coisa mais fácil, do jeito mais fácil, não é assim? Então, mas normalmente, a cada situação diferente, a gente vai ter espíritos com habilidades diferentes. E a gente vê isso nos livros, não é? Na condição evolutiva de cada um. Sempre lembrando que isso é importante, porque em qualquer serviço do bem, em qualquer serviço do Cristo, não basta boa vontade. É preciso experiência, é preciso traquejo, é preciso treino, é preciso estudo, é preciso conhecimento para que o processo possa ser feito. A gente vê, por exemplo, em André Luiz, em outros livros tantos, as excursões que os benfeitores fazem, muitas vezes, nos abismos, nas regiões umbralinas mais difíceis, nas regiões subcrostais, onde a psicosfera, a energia, ela é muito pesada. E os espíritos que vão nessas empreitadas para fazer algum resgate são escolhidos a dedo. Não é todo mundo que pode ir, não é todo mundo que é escolhido, porque de repente pode haver ali uma pressão espiritual maior e a coisa pode desandar. Aguinaldo, você pode dar um exemplo? Posso. Imagine assim que vocês estão lá desencarnados. E aí chega algum espírito e diz assim, nós vamos precisar de um grupo grande agora, que nós vamos descer para um resgate. Opa, legal, vamos lá, todo mundo se anima, né? Vamos trabalhar. Mas aquele que não se sentir em condições de ir, não tem problema, fique tranquilo. Ninguém é obrigado a ir, nós vamos convidar, porque nós precisamos de uma equipe grande. Então quem puder ir vai nos ajudar. Mas se alguém se sentir inseguro, não precisa. Tudo bem. E onde é que a gente vai? Nós vamos descer nas regiões profundas, nós vamos lá no Vale do Sexo, socorrer uns espíritos, e lá vai ter um monte de mulher nua, um monte de homem nu, um monte de gente fazendo sexo, e vocês não podem olhar, nem se perturbar, nem ficar com vontade. Vocês vão? Vocês vão? Vocês garantem? Vocês garantem? Não, não sei, eu é que não sei. Vocês não olhem para mim, eu estou perguntando para vocês, entendeu? Porque aí, se não houver uma condição íntima tranquila nesse sentido, a ponto do sexo não mais perturbar a pessoa, no sentido de desequilibrá-la, e a pessoa for, ela vai ter problemas. Ainda que ela esteja com boa vontade, ainda que ela queira ir, pode mexer, por exemplo, com o passado da pessoa. Imaginemos que não está tudo superado. E aquele ambiente de sedução, aquela coisa toda, pode gerar no espírito uma perturbação e ele não querer voltar depois. Aí vai 50, volta 25. Os outros 25. Aí depois tem que fazer outra equipe para ir buscar os que ficou. Vamos lá voltar a pegar a turma do Damasco que ficou lá. Vamos lá resgatar. Vão pedir ajuda para outro grupo, resgatar o pessoal que ficou lá. Pois é, né? Pode acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o cuidado é sério, porque vejam, olhando por um outro ângulo, não podemos esquecer, e a gente já falou sobre isso aqui, que os benfeitores, eles não vão metendo o pé na porta e vão entrando em qualquer lugar, não. Eles vão com cuidado.
Muitas vezes eles adensam o perispírito para se confundirem com os espíritos que estão ali. Às vezes eles disfarçam a contextura perispiritual para não serem notados, porque a gente não pode esquecer que a Terra ainda é um planeta em que o mal está reinando. A gente acredita que por pouco tempo, mas o mal ainda está reinando. Então existem redutos, existem sítios, cidades, espaços, onde grandes líderes da maldade estão ali reinando, trabalhando e mandando. E se de repente você não tiver essa habilidade, você pode ficar preso ali. Ah, mas mesmo sendo um espírito desencarnado, pode. Então vamos imaginar o seguinte: um espírito mais elevado, ele adensa o seu perispírito para entrar numa região mais densa. Tem um combate armado e ele pode ser ferido. A bala, inclusive. A bala, inclusive. Ele pode sair dali machucado, porque nós já aprendemos que o perispírito também pode ser ferido, aquela coisa toda. Deu para entender? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Até para fazer o bem, a gente tem que ter cuidado para esta realidade. Não, vamos ajudar, vamos pegar um caso mais grave, uma obsessão mais grave. Vamos imaginar que o grupo vai atender um caso mais complexo, que tenha lá uma magia negra, que tenha lá uma obsessão complexa. Não, vamos atender, vamos botar a pessoa. Não, calma, não é assim não. Não é assim não. Nós vamos ter que avaliar quem é que está agindo na pessoa, se tem uma magia negra, como é que ela foi feita, se tem obsessores mais inteligentes, que tipo de obsessor que é, que conhecimento esse obsessor tem, como é que nós vamos lidar com ele, que jeito que vai fazer. Na época que nós fazíamos aqui no Damasco, e mais recentemente nós não temos feito mais. Digamos assim, aquelas sessões mais pesadas, quando íamos trazer determinado espírito, a gente se preparava, os médiuns concentravam, todos ficavam vibrando, a gente escolhia um médium que estava melhor aquele dia, e era criado todo um preparo para, primeiro, conseguir atrair o espírito para dentro do ambiente, porque espíritos mais inteligentes podem se livrar facilmente do magnetismo dos médiuns e fingir que estão ali e não estão ali. Eles podem muito bem ludibriar todo o grupo. E quando o espírito entrava, os benfeitores criavam uma rede, como rede de pescador mesmo, para manter o espírito ali dentro. E ali a coisa apertava. Porque se os médiuns não conseguissem manter a vibração, o espírito saía como ele entrou, sem ser levado pelos benfeitores. É que a gente hoje nos trabalhos, nós não estamos muito acostumados com isso, né? Porque geralmente os obsessores que nós estamos lidando é meia boca, né? É aqueles espíritos assim, mais simplesinho nas obsessões que fazem. Agora, se a gente vai mexer com coisa maior, a gente vai precisar de um preparo maior. A coisa não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Ah, mas os médiums correm perigo? Não, eu não digo correr perigo não corre, né? Ninguém vai desencarnar fazendo um negócio desse. Mas pode ficar afetado, pode não conseguir, o espírito pode fazer todo mundo de bobo, assim por diante. Há espíritos muito mais capacitados do que nós imaginamos. E aí eu recomendo, para quem gosta desse assunto, para quem gosta de entender como é, os livros do Robson Pinheiro. Em particular, os livros escritos pelo Ângelo Inácio, que normalmente é o espírito que escreve através dele. A maioria dos livros do Robson Pinheiro trata desse tipo de espíritos, né? E é muito bom, por sinal, todas as obras. Vamos em frente. No trabalho do bem, tudo é importante, mas fazer é prioridade. E os espíritos gostam mais disso. Vamos pegar um exemplo. Exemplo fictício, tá? Vamos imaginar que a Liana... Eu tô meio bronqueado com o dentista, viu, Liana? Você me perdoe que eu sinto meio... Você percebeu, né? Você percebeu. Vamos... tudo vale, tá? Tudo vale, tá bom? Mas eu vou tentar explicar o que eu coloquei aqui. A Liana diga assim: poxa, Aguinaldo, você poderia me dar mais oportunidade, eu quero trabalhar mais. Vai, vamos lá, o que você quer fazer? Ah, dá para você me chamar para fazer a prece de quarta-feira do estudo? Dá, quarta-feira você pode fazer.
Não, então, mas eu queria também fazer palestra de domingo de manhã, no almoço. Dá também, pode fazer. Mas eu também queria vir mais vezes no centro. Pode vir, se você quiser, tá tudo certo, né? E ela começa, beleza, tá tudo certo. Mas assim, os espíritos preferiam que ela dissesse assim: ô Guinaldo, eu como dentista vou montar aqui uma sala para atender as pessoas carentes. Vou atender gratuitamente. Vamos embora erguer logo uma sala daquela para a gente montar o consultório dentário? Aí sim. Gostou? Entendeu? Aí sim, vamos fazer o negócio acontecer, certo? Veja bem, eu não estou desvalorizando o interesse dela em fazer as outras coisas. O que eu estou dizendo é que tem coisa que a gente tem que fazer, que é muito bonito falar, que é legal pregar, e beleza, maravilha, mas tem coisa que a gente diz assim, vamos fazer. Vamos fazer. Aliás, eu vou fazer uma proposta para sexta-feira. Não vou falar isso aqui não, senão vocês não vão vir sexta-feira. Acho melhor eu falar na sexta-feira. É melhor. Né, Elaine? Melhor na sexta-feira, né? É que eu vi um pastor fazendo isso na igreja. Eu adorei a ideia. Não, sexta-feira eu faço a palestra. Eu vou fazer sexta-feira, não vou contar não. Então, senão vocês não vão vir. Então, é nesse sentido, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Vamos fazer, vamos realizar. Tem uma coisa para fazer? Vamos fazer. Lembram daquela historinha que um rato muito sabido, muito inteligente, né? Porque os ratos estavam morrendo todos, porque chegou um gato novo na casa, e o gato novo, jovem, não perdia um, já tinha matado um monte de rato. Aí apareceu lá um sabichão, um cara que conhecia tudo. Não, gente, isso é bobagem. Nós estamos morrendo de burro. Vocês estão morrendo de burro que vocês são. É muito simples. O gato quase sempre pega a gente de surpresa. É muito simples. A gente amarra um sino no pescoço do gato. A hora que o gato levantar e ameaçar, o sino vai fazer barulho, dá tempo a gente fugir. E todo mundo aplaudiu, menos um rato mais velho que ficou quieto. E aí o sabichão disse assim: o senhor não vai me aplaudir? O senhor não gostou da minha ideia? Gostei, adorei a sua ideia. Eu só tenho uma dúvida. Pois não, qual? Eu queria saber qual é o rato que vai pendurar o sino no pescoço do gato. Então, ideia é muito bom, mas alguém tem que pendurar o sino, né? Ideia boa, o inferno está cheio. Mas quem é que vai pendurar o sino? E pendurar o sino é isso. É realizar, é fazer, é deixar fazer a coisa acontecer e não deixar a peteca cair. Certo? Por exemplo, aí agora eu vou fazer um elogio para vocês. Não que vocês estejam merecendo, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Não há todo esse merecimento, não. Vocês dão muito trabalho. Por exemplo, é o que todo mundo aqui faz, ou pelo menos a maioria faz, aos trabalhos de domingo, que é uma ação do grupo. Não que o Caminho de Damasco não participe de nada, a gente participa com gás, e não é pouco. Gasta gás pra caramba nos almoços. Quanto é cada botijão de gás, Carlos? Quanto? 450 cada botijão de gás. E vai gás pra caramba. Mas de resto, é o grupo que faz, são os trabalhadores. É uma ação de pessoas que arrecadam comida, que se não consegue arrecadar tudo, divide o dinheiro, rateia o valor, né? E banca o marmitex, o litro de leite. E nós só podemos fazer esse trabalho graças a essas pessoas, né? Que estão fazendo. Tem muita pobreza, muito... Ótimo, então vamos fazer. O que você pode dar? Vamos juntar os... A gente fez isso há anos, né? Desde que a gente veio para cá, com uma diferença. Com uma diferença, tá? Além de eu catar lixo, eu contei para vocês outro dia, né? E tem foto provando que eu catava lixo. Além de catar lixo, não pensa que essa mamata que vocês têm hoje, não. Porque como o grupo era menor e não tinha nada construído, tá aí o Tião e a Marilda de testemunha. Porque a gente usava lá a varanda deles, que eles gentilmente cediam pra gente. Grupo de almoço era todo final de semana. Todo, não tinha escala. Sábado vinha preparar, domingo vinha acabar de preparar e servir. Sábado vinha preparar todo o final de semana, durante anos. Durante anos a gente fez isso. Todo final de semana, tá? Então, assim, aí está um trabalho, é um bom exemplo do que nós estamos falando. Do grupo que se reúne, do grupo que sabe da importância da caridade, sabe da importância do realizar, e o pessoal vem fazer. Isso é muito bacana, porque provavelmente, se não fosse esse modelo, e dizer assim, isso também vai ficar
para o caminho de Damasco pagar o total que gasta cada domingo aí no almoço. A gente não conseguiria fazer isso. Não teria recurso para fazer isso. Não tem recurso para fazer tudo isso. Então, assim, tá aí um exemplo. É isso que eu quero dizer, tá certo? Próximo item. A maioria dos homens vive uma espécie de auto-obsessão cotidiana. E é exatamente isso. Os obsessores nem têm tido muito trabalho conosco, porque essa obsessão cotidiana, e não é coisa grave, auto-obsessão, melhor dizendo, não é coisa grave. Não é gente que está enlouquecendo, não é gente que está pensando em suicídio, não é gente que está pensando em matar o outro. Não, 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 não é isso não. Auto-obsessão cotidiana. A mente da pessoa, ela vai sendo absorvida pelas questões que nenhuma importância espiritual tem, que nenhuma importância para o seu crescimento tem. Então a pessoa está ali sugada pelos programas de televisão, pelos filmes que nada acrescentam, pelos Netflix da vida, ou a pessoa está sendo sugada pelas fofocas do dia a dia, as mensagens de WhatsApp falando mal da vida dos outros, os Facebook da vida. Vocês sabem que um monte de gente está tendo ler no dedo, né? Agora, né? No dedão. Tá tendo ler no dedo. Vai cair o dedo de um monte de gente. Os Espíritos já falou, vai cair o dedo, de tanto passar. E, preste atenção se não é verdade. Salvo algumas exceções. Quem usa o celular para trabalhar, quem faz pesquisa séria, também tem. Mas salvo essas exceções, você fica 1 hora no Facebook ou no TikTok, vendo. A hora que você parar, pergunte a você mesmo o que você angariou de benefício para você na hora que você ficou. Nada. Você viu um monte de foto, você viu um monte de vídeo, você viu um monte de coisa, um monte de notícia, e pior, se é notícia trágica, aí a gente se interessa. A gente abre, vai ver que o pescoço foi para um lado, que o corpo foi para o outro, que rasgou a pessoa no meio, a facada pegou na cabeça e chegou até na garganta, e nossa, olha, a gente vai, e aí quando você entra muito numa coisa, aí lá o Facebook começa a mandar aquilo para você. E o dia vai passando, a semana vai passando, e aí a gente tem aquele hábito, né, de esperar a sexta-feira loucamente, para depois entrar em depressão no domingo à noite, porque vai começar a segunda-feira e tem que trabalhar. E nessa auto-obsessão cotidiana, como é que vocês acham que os benfeitores vão entrar em sintonia para nos ajudar ou trabalhar com a gente? Tem jeito? Não tem. E pior, se a gente é trabalhador, se a gente é médio, a gente tem que ser assim. Desliga o celular dos TikTok da vida, pronto, agora vou desligar do TikTok e vou incorporar espírito. Ao acabar o espírito, aí eu vou pro TikTok de novo. Rapaz, fica difícil. Isso é a auto-obsessão cotidiana, certo? Nós precisaríamos ser mais seletivos. Eu posso entrar no celular, eu posso entrar no TikTok, eu posso entrar no Facebook, mas aí ser um pouquinho mais seletivo, o que a gente vai ver, o que a gente vai pesquisar no WhatsApp, naquela coisa toda, né? Tem gente que começa a mandar bom dia às 6 horas da manhã. Bom dia. Eu digo, por que a pessoa está acordada às 6 horas da manhã? Parece eu. Outro dia uma pessoa teve coragem de me mandar uma mensagem 4h30 da manhã. E vocês não sabem do pior. Eu respondi a mensagem. Porque eu escutei o barulho do celular, vi a mensagem, aí eu já tinha acordado. Aí eu abri, eu fui ler. Aí já que eu tinha acordado, já que eu tinha lido, agora eu vou responder, né? Aí eu aproveitei e já mandei 4h30, tem um monte de mensagem, um monte de gente que eu tinha que mandar o que eu acordasse, eu já estava acordado mesmo, eu mandei. Mas não sei porque ninguém me respondeu. Só mais tarde. Então, é o que nós chamamos de assim, e esse tema mereceria da nossa parte, isso aqui dá para fazer uma palestra com esse item, essa auto-obsessão do cotidiano, né? As nossas relações, os nossos hábitos, os nossos lazeres, essa coisa toda. E a gente pode fazer o que a gente quiser. O Espiritismo não proíbe nada. Mas a gente, infelizmente, a gente fica muito mais preso às questões materiais, né? Às necessidades mais imediatas, do que propriamente alguma coisa mais, sei lá, mais palpável, mais espiritual, com uma conexão, sabe? Por exemplo,
Quem é que aproveita o final de semana para terminar aquele livro que começou faz 1 ano e meio e nunca terminou? Não é assim? Não é assim? A pessoa diz assim, eu vou comprar outro livro, mas já tenho 8 lá em casa que eu nem comecei a ler. Põe a fogo no livro, gente. Dá para alguém, né? Dá para o reciclado. Porque se você tem 8 livros faz 2 anos, você tem compulsão por compra, porque você não vai comprar, você não vai ler o que você está comprando. Se você tem 8 e não leu ainda, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. E aí, então, a gente vai ficando com muito pouca qualidade na vida, no cotidiano. E tudo bem, só que assim, a gente vai dificultando a conexão com os bons espíritos, a conexão com as boas energias, né? A conexão com as boas vibrações. E isso realmente acaba sendo um problema. Próximo. Para a maioria de nós, o livre-arbítrio é relativo. Por quê? André Luiz quem diz? O devedor é escravo do compromisso assumido. O devedor é escravo do compromisso assumido. Ou seja, tem duas situações. O nosso livre-arbítrio, ele é sagrado. Todo mundo tem. Mas a gente não tem todo esse livre-arbítrio que a gente acha que tem. Por quê? Aí a gente vai em Freud, o inconsciente. A gente não escolhe tudo na vida. Na verdade, o inconsciente escolhe por nós. Então você tem lá a menina que teve o pai alcoólatra, que o inconsciente está lá com esse registro, isso não foi resolvido, e sem ter consciência, ela é atraída para outra alcoólatra, a semelhança do pai alcoólatra, e com ela que ele vai casar, que ela vai casar. E isso não é um livre-arbítrio puro. Ela foi influenciada por aquilo que está no inconsciente. Quantas vezes isso acontece conosco? O que são os gatilhos? Os gatilhos que faz a gente tremer é tudo aquilo que não está resolvido dentro de nós. O nosso inconsciente faz escolhas por nós. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, se nós tivemos várias encarnações comprometedoras, nós temos algumas situações hoje que nós já não temos mais o controle. Por quê? Porque nós estamos amarrados, conectados às besteiras feitas. Então nós vamos colher determinadas coisas que, independente do que a gente faça, a gente vai colher mesmo assim. Por quê? Porque você já determinou isso. Então a gente não tem um livre-arbítrio? A gente tem. Só que a gente usou de uma forma equivocada e isso gerou a necessidade de algumas colheitas das quais nós não podemos escapar. À medida que nós evoluímos, aí sim, tomamos consciência do que é inconsciente, evoluímos e quebramos os karmas mais graves, aí eu sou dono total da minha vida. Aí realmente eu tenho um livre-arbítrio e eu decido com consciência. Eu decido com consciência. E aí, isso ainda é para poucos. Estamos terminando já, porque também está acabando nosso horário lá. Existe uma relatividade quando afirmamos que após a morte o espírito vai colher o que plantou. Exatamente. Porque cada situação é uma situação. Se você desconfiar que desencarnou, fuja da luz. Fuja do túnel. Né? E aí tem gente assim, não, quando a gente desencarna, passa como se fosse num filme, todas as nossas encarnações passadas. Não é desse jeito que funciona. Para alguns espíritos pode até acontecer, mas normalmente não é assim que acontece. Você vai ter acesso à sua encarnação passada depois que está desencarnado há um monte de tempo. Não é desse jeito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que cada situação é uma situação diferente. Como essa que nós citamos. O espírito vai colher depois da morte que ele plantou. Nem sempre. Há muitos ditadores que, após desencarnar, continuaram ditadores no mundo espiritual. Continuaram comandando exércitos no mundo espiritual. E a colheita foi mais para frente. Às vezes, o espírito só começa a colher quando ele começa a se arrepender. Porque antes de ele se arrepender, o próprio mal que ele faz o sustenta. O próprio mal que ele faz o sustenta. E ele pode ficar assim por séculos. Então, existe essa relatividade. Nem todo mundo vai ver as encarnações passadas, nem todo mundo vai ver o túnel, nem todo mundo vai ver a luz, nem todo mundo vai já colher o que plantou.
cada pessoa vai acontecer no momento e de uma forma de cada um. E a última, embora o mundo esteja difícil para se viver, no mundo espiritual não está diferente. Lembram, agora vocês vão dar para fazer uma comparação legal. Lembram que eu disse aqui algumas vezes já que a psicosfera da Terra está pesada, está densa, está irrespirável? Como ficou Votuporanga semana passada. Você saía na rua, aquela fumaça das queimadas. Então, espiritualmente, é assim que a Terra está. É assim que a Terra está. E aí a gente lembra o Dr. Fred, que eu não sei que dia que foi, ele falou em uma das nossas reuniões mediúnicas, falando que o mundo está difícil, aí ele propôs, perguntando se alguém queria trocar. Se alguém quisesse trocar, ele vinha para cá e a pessoa ia para o mundo espiritual, para ver que lá estava está muito mais difícil do que aqui. Certo? Certo? Nesse último livro do Dr. Inácio Ferreira, eles vão fazer uma visita a Brasília. Naquele período, dessa nossa última eleição, que elegeu o atual presidente, né? Toda aquela coisa, né? Lá, aquela multidão nos quartéis, né? Toda aquela situação lá que a gente se lembra bem, vocês precisam de ver o Espírito narrando a dificuldade para eles conseguirem se aproximar de Brasília, na dimensão astral. Grupos de espíritos, assim, 10 quilômetros antes de chegar a Brasília, já vários grupos posicionados para não deixar ninguém passar. Grupos ali agindo, manipulando todo aquele processo que foi, toda aquela confusão, até culminar lá no 8 de janeiro, que a gente sabe bem o que aconteceu, e que eu não vou tocar nesse assunto aqui, para não correr o risco de me perturbar e perturbar vocês também, né? Eu ainda vou me dedicar à política, para poder falar tudo que eu quero, sem ninguém me cercear, né? Sem a Carla me cercear e sem o Ricardo me cercear, né? Porque eu fico aqui falando sobre ameaça, né? O que eu vou falar. Então, sim, no dia que eu puder me candidatar, eu vou falar tudo que eu tenho a falar. Já está vindo desligar a câmera. Ah lá, eu comecei a lá. Já está vindo desligar a câmera, só porque eu comecei a falar de política. Pode desligar que eu vou encerrar. Muito obrigado, muita paz. Nosso estudo termina aqui. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.